Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Jornal do Estado RJ. Estou novamente com Leandra. Tudo bem, Leandra? Tudo bem, Daniel. Queria já começar apresentando a nossa entrevistada, né? Que é a Carla Tavares, delegada titular da 134 Delegacia de Polícia, né? Queria já começar também parabenizando a senhora pelo seu trabalho. A gente que é da imprensa, a gente acaba acompanhando, né, o dia a dia da Polícia Militar, da Polícia Civil, até pelos grupos, né, que a gente tem para dialogar, sempre muito solícita, né, com a imprensa, até para poder esclarecer também algumas questões, alguns crimes, né, que acontecem na cidade para a população. Queria também já te agradecer pela participação. Nada, olá Leandro, olá Daniel, eu que agradeço o convite, porque sempre é importante essa troca, né? O trabalho da polícia, o trabalho da imprensa, eles andam de mãos dadas, porque o trabalho que a gente faz e a divulgação que vocês fazem dão uma credibilidade ao nosso trabalho, fazem com que a população também conheça um pouco mais do trabalho da polícia e confie um pouco mais na polícia. Obrigada. Para começar, doutora, vamos falar um pouco da sua trajetória na polícia, porque já são 20 anos de polícia, é muito tempo, então queria que a senhora falasse um pouquinho como que começou, se sempre teve essa vontade de estar na Polícia Civil, de ser delegada, e como que foi o seu processo de transição de carreira, porque a senhora contou nos bastidores que começou como advogada do direito do consumidor e aí teve essa mudança aí drástica na carreira. Como que foi esse processo? Exatamente, Daniel. Foi uma mudança repentina, né? Não foi planejada, né? Muita gente imagina que, até por conta da minha carreira e a forma como eu lido com o meu trabalho no dia a dia, que isso seria um sonho, né? Já de muito tempo. Não, foi por acaso. Eu estava estudando para concurso público, eu era advogada, atuava na área de grandes empresas, defesa do consumidor, e comecei a estudar para fazer concurso. E não fiquem assustados, mas eu me imaginava defensora pública. Eu estudava para fazer um concurso para a Defensoria Pública. Eu achava que era o mais próximo, né, da minha realidade advogada, defensoria, então imaginei que seria isso. E nessa trajetória de concurseira, como a gente fala, apareceu o concurso da Polícia Civil. Eu fiz o primeiro concurso, não passei no primeiro concurso, tentei mais uma vez, passei no segundo concurso da Polícia Civil. E desde o meu primeiro dia de plantão eu entendi o que seria a minha carreira. E eu entendia que ali era o meu lugar. Eu abracei a polícia me abraçou e assim, eu amo o que eu faço. Eu sou policial 24 horas por dia. Então, os policiais que trabalham comigo, o momento que eles precisam, seja qualquer hora do dia que eles ligam, eu estou à disposição para atender. E da mesma forma com que eu atendo a população que procura a delegacia, eu me encontrei enquanto delegada de polícia. A Carla, advogada, não imaginava ser delegada. E a Carla, criancinha? Ela já pensou em algum dia que viraria delegada? Não, a Carla criancinha se imaginava médica pediatra. Médica pediatra. Carreiras totalmente diferentes. Aí, quando eu comecei na época dos meus estudos, no segundo grau, né, que a gente quer ensino médio agora, no meu tempo era segundo grau, eu fiz pedagogia. Eu cheguei a dar aula para crianças durante um período, no período que eu fazia faculdade de Direito. Na faculdade de Direito eu também me encontrei, era exatamente aquilo que eu queria fazer, mas eu me encontrei efetivamente na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Nesses 20 anos de carreira como delegada, né, de carreira assim que eu digo delegando, a senhora lembra de algum caso que tenha marcado toda essa trajetória? Algum caso que a senhora fala assim, nossa, isso eu vou contar para os meus netos, é extraordinário? Eu não digo que tenha sido extraordinário, mas eu tive uma ocorrência em 2013, se eu não me engano, quando eu era delegada titular em Rio das Ostras. Uma ocorrência que me marcou muito como pessoa, posso dizer assim, e marcou muito a minha carreira como delegada. Uma criança de aproximadamente 3 anos de idade, 2, 3 anos, que a princípio teria desaparecido, né? A família foi registrar um desaparecimento. Isso era um final de semana, salvo engano, uma sexta-feira. E a gente começou a fazer as diligências por conta de um desaparecimento. Era uma família muito pobre, tinha muitos filhos, e a gente foi fazendo essa investigação nesse sentido, que a mãe dizia que era uma criança muito bonita, então que ela tinha certeza que tinham pego aquela criança para uma adoção à brasileira, né? Como a gente fala. E começamos a fazer essa investigação.
fomos até a residência para verificar quais seriam as possibilidades, porque ela dizia que a criança tinha sumido durante a madrugada, era uma casa que só fechava com uma corrente, então assim, uma única porta, então para aquela criança ter saído daquela corrente estava aberta. Então, várias situações. E, infelizmente, para nossa surpresa, quando foi na segunda-feira, essa criança foi encontrada morta numa obra próxima àquela residência. E foi uma criança que morreu vítima de um estupro. Então, aquela cena daquela criança naquele local e pela situação que estava, como estava o corpo, a gente tinha certeza que aquela criança foi deixada ali viva ainda. Então, assim, foi uma investigação que contou com o apoio da Polícia Técnica, que contou com o apoio da DECAV, porque a gente precisava ouvir outras crianças, e uma investigação que foi muito célere, porque a gente conseguiu chegar logo num primeiro suspeito. Tivemos o judiciário ao nosso lado, porque a gente foi pedir as medidas cautelares, despachar pessoalmente com os juízes e fomos muito bem recebidos, porque foi um fato que efetivamente causou uma comoção muito grande no município de Rio das Ostras. Chocou, né? Não é um município tão grande, né? Chocou a população, porque assim, a criança, depois a gente percebeu que os pais saíram de casa à noite, deixaram as crianças sozinhas, e essa criança acordou, acabou indo para a rua, foi pega por um cidadão em situação de rua, um usuário de crack, que acabou fazendo isso com essa criança. E isso marcou a minha trajetória policial por conta não só da gravidade desse fato, mas por conta de toda a ajuda, o trabalho conjunto que foi feito. A Polícia Civil se uniu para que esse trabalho chegasse ao autor do crime e ele fosse preso e efetivamente punido, como aconteceu. E me marcou enquanto pessoa, porque naquele momento, quando eu vi aquela criança ali, eu só lembrava da minha sobrinha, porque eu tenho um filho que era um pouco, na época era um pouco mais velho, devia ter acho que em torno de 5 ou 6 anos, mas eu tinha uma sobrinha naquela idade. E ver uma criança, frágil, frágil, e saber o que aquela criança passou, ter sido vítima de um estupro que levou à morte, acho que qualquer um fica abalado. Então, enquanto pessoa, eu fiquei muito abalada e acaba que eu fico muito mais cuidadosa com tudo, com criança de uma forma geral, com meu filho, com minha sobrinha, todo mundo que está no meu entorno, todo mundo que eu conheço, que eu vou explicar alguma coisa, quando a gente fala de os cuidados que precisa ter com uma criança, como a gente antigamente sempre falava, cuidado, não fala com as pessoas que estão na rua. Não é só quem está na rua. Então, a criança, a gente percebe que muitas vezes é vítima de um crime sexual dentro de casa. Então, assim, isso me deixou uma pessoa muito mais cuidadosa com relação a isso. Delegada, agora por falar em casos emblemáticos, a senhora acabou de completar 1 ano aqui em Campos, à frente da 134 Delegacia de Polícia, ou 134ª, queria que a senhora falasse um pouco dos casos emblemáticos, A gente pode citar aqui o do síndico, por exemplo, que foi morto, que foi um caso que realmente repercutiu nacionalmente e parou a cidade, chocou a cidade. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse caso específico e comentasse se tiveram aí outros casos emblemáticos ao longo desse 1 ano e alguns meses que a senhora está à frente da 134. Sim, tivemos alguns casos emblemáticos. Então, vamos começar, já que você citou, o caso do subsíndico. Foi um caso também de muita repercussão, inclusive por conta da violência com que ele foi perpetrado. Um crime extremamente violento. Para quem viu o vídeo, é estarrecedor. O autor, ele não simplesmente se conteve em atirar contra o subsíndico. Ele descarregou a arma contra o subsíndico correndo, fugindo, e ele ainda foi atrás. Quando o subsíndico caiu, ele começou a bater, deu coronhadas, deu chutes. Então, assim, era muita violência e por conta de uma discussão, por conta de uma reclamação. Não posso nem dizer que tinha sido uma discussão, por conta de uma reclamação. Ele foi chamado a atenção porque o apartamento dele estava com vazamento que estava prejudicando o outro vizinho. Então, quer dizer, por conta de uma relação normal, ali, corriqueira do dia a dia, para quem vive em condomínio, para quem vive em sociedade, tamanha brutalidade. E, além disso, a gente teve o caso do incêndio no shopping, a gente teve a Operação Peito Mortal. Então, assim, tivemos alguns casos emblemáticos aqui. Campos tem algumas situações emblemáticas. A senhora estava falando ali nos bastidores que a delegacia do centro, a 134, é uma delegacia de porte... Extra grande especial. Extra grande especial. Então, só por esse nome grande, a gente imagina só por que... Esse nome. O vulto de ocorrências. O ano passado nós batemos aproximadamente 15 mil registros, um pouco mais de 15 mil registros de ocorrência. Isso, assim, para quem não tem ideia, são muitos registros.
E esse ano eu acredito que a gente chegue em torno de 16 mil. Já estamos com 13.900 registros, mais ou menos, agora no início de novembro. Então, a tendência é que aumente. A gente tem visto em Campos, né, até como a senhora mesmo falou, alguns casos emblemáticos, né? Incêndio, mas aí a senhora classificou esse caso do subsíndico, né, do assassinato dele, como de extrema violência. E não só no âmbito da 134, em outros âmbitos também, a gente tem visto aqui na região crimes de grande violência. Teve o caso em Itaperuna, né, que o filho acabou matando ali a família. A senhora acha que desses 20 anos, do início da sua carreira até agora, a violência nos crimes, ela tem aumentado? Os crimes têm ficado mais violentos? Porque antigamente, né, a gente lembra que era um caso esporádico que passava ali no Fantástico, Susana von Richthofen, aqueles casos que ganham grande repercussão. Era mais isolado. A gente tinha pelo menos essa percepção, né, de fora da Polícia Civil como casos isolados. E, de repente, a gente tem visto esses casos, né, se multiplicando. A delegada vai confirmar. Pode ser até também pela divulgação, né, pelo mais fácil acesso da mídia a esses casos. A gente tem essa questão, né, que as pessoas têm mais acesso à informação, né, em todos os âmbitos, a informação ela circula muito rápido, mas assim, o que eu percebo é que não é que a violência tenha aumentado, é que as motivações, né, como a gente vê o caso do subsíndico, uma reclamação, acho que essa motivação por qualquer coisa. As pessoas no trânsito, uma briga de trânsito, esbarrou, quebrou no retrovisor, a pessoa já vem com uma arma e tira a vida de outra pessoa. Então, assim, banalizou-se muito a vida humana. As pessoas dão pouco valor à vida humana e por qualquer motivo, qualquer pequenos detalhes estão sendo motivos de que a violência exploda de uma forma geral. Os motivos ficaram mais torpes, né? Exatamente. É uma futilidade de motivo que... A vida vai ficando banalizada, né? Infelizmente. A vida vai ficando banalizada, infelizmente, é exatamente isso. Agora, delegado, uma outra questão que está aí na pauta é a questão da segurança pública, muito no que se refere ao avanço do tráfico de drogas. Queria que a senhora comentasse um pouco do tráfico aqui em Campos, né? Principalmente na área da 134, como que tem sido feito esse trabalho aí de combate ao tráfico de drogas, porque a gente sabe que há um movimento do tráfico cada vez mais tentar se expandir e entrar em cidades do interior. A gente viu algumas ações na Baixada, né, campista? Na verdade, o que a gente pode dizer é justamente isso, tentar se expandir, tentar, porque aqui eles não vão conseguir. Isso é uma coisa que eu falo diariamente com os meus policiais, eu converso diariamente com os policiais militares, a gente não pode deixar crescer. Não dá para a gente fechar os olhos e dizer, não vai ter, a gente vai conseguir eliminar. Isso não consegue em lugar nenhum no mundo, né? Mas o que a gente pode garantir é que esse combate vai ser diário. A polícia vai combater o tráfico diariamente. Estamos atentos a isso, a essa tentativa de expansão, como você disse, né, a questão da Baixada, da Baixada Campista, em que o tráfico começou a extorquir moradores, começou a extorquir comerciantes, e isso foi imediatamente coibido, conseguimos mandados de prisão, identificamos e prendemos elementos que estavam atuando nessa prática. Então, isso é o que a polícia faz e vai continuar fazendo diariamente. O que a gente não pode deixar é crescer. A gente não pode imaginar que Campos, uma cidade tranquila, onde a população consegue sair às ruas, os vizinhos se conhecem, se cumprimentam, que daqui a pouco vire uma cidade de medo. Não, isso não vai acontecer. Aqui em Campos isso não vai acontecer. Estamos atentos a isso e combatendo diariamente. Seja o traficante, seja miliciano, seja que nome eles queiram dar. É marginal, é aquele que vive à margem da lei, vai ser combatido e vai receber os rigores da lei. Então esse é o recado que a senhora deixa para a população em nome da 134. Então a cidade pode ficar tranquila, pode confiar no trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. O que precisar, a 134 está à disposição. Trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, a delegacia não fecha, né? O que precisar, a população pode procurar a delegacia. Muitas vezes a população procura a delegacia até em situações que não são de crime, mas a gente está ali para orientar também. Então a gente vai fazer os encaminhamentos necessários, vai dar as orientações. Se ficar com dúvida, faça denúncia anônima. Está com medo? Eu não posso me expor, mas pode procurar, que a gente faz de forma anônima. A gente pega as informações e vai trabalhar com essas informações. Agora, o próprio tema da segurança pública é um tema que está muito em alta, né? E a população tem mostrado que realmente não aguenta
aguenta mais essa questão da criminalidade, desse crescimento exponencial. Essa insegurança constante, a insegurança. Né? Então, a senhora na polícia também repara esse clamor da sociedade, esse grito de não aguentamos mais? Exatamente isso. A população entendeu o que ela precisa. Não dá para que a gente ainda escuta algumas pessoas falando, eu não gosto de polícia. Eu não gosto de polícia porque alguma coisa eu tenho que faça com que eu tenha medo que a polícia chegue perto de mim. É a única situação que eu consigo entender alguém dizer que não gosta de polícia. Porque quando precisa, é na porta da polícia que vai bater, porque é a polícia que vai resolver. Se é uma situação de crime, quem resolve é a polícia. Né? E o que eu sinto, e assim, essa é uma experiência de 20 anos de polícia, é que quando a população conhece os seus policiais, quando a população conhece seu delegado, sabe em quem pode confiar, onde vai procurar? A população tem essa troca e a polícia consegue efetivamente garantir uma segurança mais efetiva. Porque a gente também precisa da população para receber as informações. A polícia não tem bola de cristal. A gente trabalha muito com inteligência, com tecnologia, mas a informação ainda é muito importante para a polícia. Além do tráfico de drogas, quais outros crimes que são mais frequentes da Polícia Civil ali no âmbito da 134 investigar? Eu posso te dizer que é o mal do século, estelionato. Estelionato, Estelionato. Tá meio que na moda. Exato. Não é que esteja na moda, porque assim, efetivamente cresceu muito. Porque o criminoso entendeu que delitos sem violência ou grave ameaça, a pena é menor. Muitas vezes ele não fica preso nem na audiência de custódia. Ele vai na audiência de custódia e na própria audiência de custódia ele é liberado, né? Por conta da nossa legislação, enfim, questões legislativas. Então, ele entendeu que ele consegue lucrar sem precisar usar uma arma e iludindo a população. E, por sua vez, a população, às vezes, com aquela questão da ganância, nossa, eu vou ganhar muito mais nisso aqui. Mesmo percebendo que tem alguma coisa duvidosa, não é possível, né? Um celular que custa R$1.000, alguém está na internet oferecendo por 500. E a pessoa nunca recebe aquele bem, não vai receber, porque aquilo ali não existe, não tem como ser vendido daquela forma. Então, tudo isso, aí junta esses dois fatores, o interesse da vítima, né, em ganhar muito mais, e o criminoso que vai se aproveitar dessa boa fé. Eu até lembro de alguns casos aqui em Campos, tem aquele caso da venda de ingressos, né, que a delegada pode até comentar depois. Você lembra mais de algum caso que te chamou a atenção, Daniel? Não, eu ia aproveitar esse gancho e falar também sobre a questão da agiotagem e extorsão, que Sim. muitas pessoas ainda têm dúvidas se é crime, se não é crime, se pode, se não pode. Eu queria até que a delegada comentasse, porque recente também tivemos um caso emblemático até de um influencer que foi aí, acabou sendo preso e tudo mais. E muitas pessoas... casos emblemáticos de compras. E muitas pessoas têm essa dúvida. Pode agiotagem, não pode? Aí a agiotagem depois vira extorsão. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa seara complexa. Bom, vamos lá. São dois crimes distintos, né? A agiotagem, sim, é crime, porque é o crime de usura, que a gente chama. Se você não é instituição financeira, você não pode emprestar dinheiro a juros. Eu posso emprestar o meu dinheiro, o dinheiro é meu, eu posso emprestar. Se eu quiser te emprestar o meu dinheiro, você vai me devolver a mesma coisa que eu te emprestei. Eu não posso te emprestar e falar que você tem que me pagar 10%, 20% de juros em cima disso. Não sou instituição financeira, não posso emprestar dinheiro a juros. Crime de usura. Aí, quando a pessoa não paga o valor que eu emprestei, eu começo a fazer uma cobrança ameaçadora. Se você não me pagar, você tem que me dar isso. Se você não me pagar, eu vou te matar. Aí entra na extorsão. Porque aí eu quero extorquir, porque eu estou cobrando um valor dos juros absurdos, abusivos, que eu te cobrei inicialmente. Então, eu quero esse valor que eu não posso cobrar e ainda uso nessa cobrança violência ou grave ameaça. Então, aí a gente vem, aí tem um crime de extorsão. E foi justamente isso que aconteceu. Apesar dele ter ido para as redes sociais e falar que não foi isso que ele fez e que o dinheiro era dele, que ele podia emprestar, lógico, o dinheiro era dele, ele podia emprestar. Ele só não podia cobrar juros abusivos, ele não podia exigir mais de 3 vezes o valor do que ele emprestou, nem exigir um carro em troca de uma dívida que era de um valor muito menor do que valia o carro. A agiotagem é um crime que as pessoas acabam normalizando, né? Infelizmente. As pessoas falam, vou ali pegar um dinheiro a juros. Mas aí depois, na hora que aperta... Na hora que aperta, que vê que é uma dívida que não tem fim, que não acaba nunca, né? Eu pago esses juros, mas ela nunca termina, gente. Como vai parar isso? Né? Nem nos bancos é assim, que no banco você pega um empréstimo, você pagou aquilo ali, acabou a sua dívida. Na agiotagem não, você vai pagando e nunca tem fim. No banco ninguém vai bater na sua porta te cobrando, tá? Não, vai bater, mas não de forma violenta. E nem com ameaça, né? Exatamente. Ameaçando e tudo mais.
Agora, doutora, a senhora comentou um pouco da questão da legislação. A sociedade também, por vezes, tem essa impressão. A polícia vai lá, prende, daqui a pouco a justiça solta. Queria que a senhora falasse um pouco sobre também essa situação que é complexa, mas que, na verdade, o judiciário, a gente pode dizer que é parte da situação, porque isso também é lei, né? Está em Brasília essa situação. Exatamente, é parte de uma engrenagem. Então, vou começar desde o início. Muitas vezes, a vítima procura a delegacia e denuncia um crime, né? Um crime que já aconteceu, mas que ela sabe quem é o autor. Sim. E ela acredita que, naquele momento, um crime que já aconteceu, a polícia ainda pode prender naquele momento o autor. Não, a gente não pode prender naquele momento. A gente só pode prender quem estiver em flagrante delito. Então, a polícia também não pode tudo, a todo tempo e de qualquer forma. Aí, conseguimos efetuar uma prisão, encaminhamos ao judiciário, né? O MP faz a denúncia ao judiciário. Crime sem violência ou grave ameaça, quando a pessoa não tem antecedentes criminais, em regra, responde em liberdade. Isso é o que diz a lei. Então, a gente não pode dizer que a polícia prende e o judiciário solta. Na verdade, a gente tem que olhar para o sistema de desencarceramento, a legislação de desencarceramento que foi criada no nosso país, para que crimes dessa natureza, sem violência ou grave ameaça, a pessoa não permaneça presa, né? Que é o que eles chamaram da política do desencarceramento. Isso não depende nem da polícia, nem do judiciário, nem do Ministério Público. Isso depende do legislador. Sim. E o que depende do legislador depende da população, porque é a população que escolhe o seu representante no legislativo, né? No executivo, enfim. Então, é a população que tem que saber qual o tipo de legislação que eu quero quando eu escolho esse ou aquele representante, que é a pessoa que vai estar lá em Brasília para fazer essa legislação, que é uma legislação que, teoricamente, vai me representar. E é isso que a gente tem que pensar. Exatamente. Então, o judiciário é basicamente parte de uma situação que é a ponta do iceberg, né? A população precisa se... sintonizar na questão que tudo é na eleição, né? E às vezes até o político acaba jogando pro judiciário, né? Sim, também sendo que ele mesmo faz as leis. É complicada a situação. Isso. É complicado. E no direito tem aquela coisa também, porque às vezes eu fiz 2 períodos de direito antes de ir pro jornalismo. E o que acontece? Pelo menos nesses 2 períodos, né, que eu estudei, sempre era falado assim, em caso de dúvida, tem aquela questão do pró-réu, né? Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Em caso de dúvida, né, até para você não prender, né, uma pessoa de forma arbitrária, até para você não efetuar uma prisão que posteriormente possa se comprovar que a pessoa seja inocente, é melhor você dar o benefício da dúvida ao réu. Eu acho que isso também acaba criando na população que talvez não tenha muito um conhecimento dessas questões mais jurídicas, né, essa sensação talvez de impunidade. Desculpa, é exatamente isso. A prisão é o extremo, né? É a situação extrema. A pessoa, eu tô vendo que vai fugir em determinada situação, precisa efetivamente responder presa, né? Antes do julgamento final, então vai ser decretada uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Mas isso só vai acontecer se a gente tiver indícios mínimos. A gente precisa de elementos, né? Quando a gente fala de indícios, são mínimas provas de que a gente pode imputar aquela pessoa uma prática criminosa, porque senão essa pessoa vai ficar presa. E aí imagina se falar que uma pessoa ficou presa por um crime que não cometeu, ou que não tenha prova suficiente do cometimento desse crime por conta daquela pessoa. Então a gente precisa ter cuidado. Então é por isso que a gente fala nessa questão da indúbio pro réu, todo mundo é inocente. Se prova ao contrário, né? Exatamente isso. Então a gente precisa colher os elementos mínimos para que haja uma prisão efetiva. Não basta apenas a denúncia, né? Às vezes a pessoa, mas eu já denunciei, já contei o que aconteceu, a pessoa não vai presa. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente precisa da palavra, né? Como a gente fala, da palavra da vítima, que é muito importante, precisa da palavra da vítima, mas precisa de outros elementos de prova que corroborem com esta palavra, com esta declaração, né, com esta denúncia. Exatamente. Delegada, 20 anos de polícia, a gente percebe que a senhora tem essa conexão de fato com a instituição, gosta do trabalho, tem planos de parar ou...
Tá. Então, eu já estou no meu abono permanência, ou seja, eu já poderia estar aposentada, porque eu tinha um tempo de fora que eu trouxe para a polícia, e aí, ao completar 50 anos eu consegui juntar tudo, né? Os 25 de contribuição, os 50 anos de idade que já daria para eu me aposentar. Mas não, ainda não penso em me aposentar. Eu vivo polícia todos os dias, né? Como eu falei, eu trabalho 24 horas por dia também, junto com os meus policiais, então eu vivo a polícia. Então é uma coisa que eu gosto muito. Para mim não é sacrifício, não é difícil fazer o que eu faço. Não é que as pessoas até perguntam, né, que eu não sou moradora de Campos, agora eu até sou, né? Porque eu moro metade da semana em Campos e a outra metade eu volto para minha família. Mas não é sacrificante. Eu faço por prazer, e quando você faz o que dá prazer, você faz durante muito tempo. Acho que ainda consigo ficar bastante tempo. E dá pra ver que ela gosta de fato, né? E a senhora comentou que gosta dessa adrenalina, dessa coisa ali da ação, que é da profissão, né? É da profissão. Eu acho que os policiais que trabalham comigo até ficam brincando comigo às vezes, que quem não me conhece, né, fala, nossa, mas nem parece que você é delegado, você é tão calmo. Eu falei, gente, mas não precisa ser nervosa para ser delegado, não. Você precisa ter determinação, você precisa ter autoridade. Então, quando você fala, o que você fala precisa ser cumprido, né? E você precisa trocar, você precisa conversar. Eu nunca trabalhei com autoritarismo. Autoridade é diferente de autoritarismo. Eu tenho autoridade que o cargo exige. Mas eu converso com os meus policiais, a gente tem essa troca, e eu escuto muito com os advogados também, que me procuram, doutora, mas a gente tem essa prova, a gente precisa conversar, porque o direito à vida, você está lidando com vida e a liberdade de outras pessoas. Então você precisa conversar, ter essa troca, estar aberto a isto, né? Porque isso é o direito, é uma troca. Agora, delegada, a gente sabe que tem, né, do sistema essa troca. Então a senhora já passou por várias delegacias, está agora em Campos. E como que a senhora gosta de ser lembrada, né, ao deixar uma delegacia para ir para outra? Qual é a marca e o legado que a senhora gosta de deixar na unidade? A marca e o legado que eu gosto de deixar na unidade quando eu saio é a lembrança que a população tem do meu trabalho. Isso é o que eu sempre deixo, né? Porque é o que eu gosto e é o que me dá orgulho da minha profissão. De sair de uma cidade e ser lembrada porque eu soube acolher aquela população, porque eu soube ouvir aquela população e ajudar de alguma forma no combate ao crime. Porque quando a população confia no meu trabalho, ela procura a minha delegacia. Então, isso é o que eu gosto de ser lembrada. Sair de uma unidade e ainda ser convidada por aquela cidade a retornar, a participar de eventos nessa cidade, isso para mim é muito importante. Significa que a população ainda lembra de mim. E com certeza a senhora vai deixar essa marca, já está deixando. Assim eu espero. Já está deixando. Delegada, eu queria agora, para a gente poder encerrar, que a senhora deixasse aí as suas considerações finais. Já deu o recado, né, à população, que ela pode ficar tranquila, mas pode deixar aí mais algum recado. A câmera da senhora é essa que está na sua frente. Segurança pública é um trabalho, um dever da polícia, né? Mas ela é direito de todos. E com a contribuição da população, a gente consegue fazer um trabalho de segurança pública de qualidade, a gente consegue efetivamente diminuir índices de criminalidade. Então, o que eu queria deixar para a população campista é isso. Continue confiando no trabalho da polícia. Procure a Polícia Civil, procure a Polícia Militar. A 134DP estará sempre de portas abertas. Nos procure. Mesmo que seja para tirar alguma dúvida, estamos lá à disposição. Leandro? Eu queria agradecer mais uma vez a participação da delegada, mais uma vez também parabenizar pelo trabalho, a gente acompanha, né? A gente é fã da senhora. Obrigada. Queria também agradecer a Daniel pela companhia, David ali por comandar as nossas câmeras, e é isso, até o próximo episódio. Delegada, muito obrigado, muito mais sucesso para a senhora nessa trajetória, e é muito bom a gente ver alguém que está em um cargo que gosta, exercendo uma profissão que tem ali um amor, uma conexão, isso é muito bacana, e quem ganha com isso, claro, é a sociedade. Então, parabéns. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. E é isso, você continue nos acompanhando aqui pelo YouTube, também nas redes sociais e, claro, em nosso site, jornaldoestadoRJ.com.br. Até a próxima.